Opa, Thompson, tudo bem? Eu estou gravando o vídeo meio que para ilustrar aqui algumas coisas que você precisa alterar na redação, tá certo? Você vê que o tema, ele fala sobre os desafios para a empregabilidade em meio à automação de produção produtiva, né, da produção. Você aponta os pontos benéficos dessa automação, quando na verdade a gente deveria se concentrar nos argumentos em falar dos desafios para a empregabilidade, porque isso é a lógica temática, entendeu? Por exemplo, você pode mostrar aqui os pontos positivos no início, como você fez, né? Se bem que a tua introdução está muito longa, ela está com 10 linhas. O ideal é que ela vá até no máximo 7 ali. E aí o que acontece? Quando você fala, de acordo com Albert Einstein, é loucura esperar resultados diferentes agindo da mesma forma. Você começou, contextualizou, né? Para tal motivo, mesmo diante dos desafios de empregabilidade em meio à automação. Quando você começa com mesmo diante dos desafios, você já meio que configura o tema para outra questão, ou seja, você considera que há desafios, mas você vai considerar outras perspectivas, você vai se concentrar em outras perspectivas. No caso aqui, são os pontos positivos. E o tema pede para eu falar exatamente sobre os desafios para a empregabilidade. Quais seriam os dois argumentos aceitáveis aqui para quem está lendo? Você falar, por exemplo, que um grande desafio é conseguir fazer com que a massa de trabalhadores ela se adequem às novas tecnologias, evoluindo, né, no sentido de progressão, reciclagem, dentro dessa perspectiva. E o outro é fazer com que essa questão da empregabilidade ela não seja tão afetada pela automação, uma vez que a gente já vem desde os ambientes escolares preparando o novo funcionário para a realidade do amanhã. Então, o grande desafio é preparar os novos funcionários para o amanhã, né, os jovens. Seriam os dois desafios, e aí, inevitavelmente, você abordaria essas duas coisas nos argumentos. O que acontece? Introdução muito longa, apontando mais para os pontos benéficos do que para os desafios de verdade. E aí você mantém a lógica de raciocínio no segundo parágrafo de argumentação. Inclusive, eu peço que você deixe um paralelismo entre os dois parágrafos. Como assim? Uma proporcionalidade, melhor dizendo. Se você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas de introdução, no primeiro parágrafo de desenvolvimento, o ideal seria que você também mantivesse 8 linhas no segundo. Você tem 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Além disso, para a coesão, para que eu tire 200 pontos na coesão do Enem, eu preciso ter dois operadores entre parágrafos. O que são operadores? São palavras que por si só traduzem sentido. O por isso, ele dá a ideia de explicação, mas eu estou finalizando o texto, né? Então caberia um portanto, para dar a ideia conclusiva. E no ainda assim, pode ser o além disso, para dar a ideia de soma. Entende? Operadores são essas palavras que por si só traduzem sentido, né? Aí eu preciso disso para ter os 200 pontos na quadra. Coesão interna está interessante. Você tem um bom controle de período, isso é um ponto positivo para você. Seu parágrafo está ficando muito extenso porque você está querendo justificar demais as situações. É importante você fazer isso desde que você mantenha o foco correto no tema, entendeu? Por quê? Se o tema pede para a gente abordar desafios para a empregabilidade, por mais que você veja pontos positivos, você tem que se ater aos desafios para a empregabilidade, mostrando quais são os empecilhos, o que é que deve ser feito, beleza? Essa é a grande tendência da tua redação. No mais, é a proporcionalidade. A introdução está muito longa, o segundo parágrafo de argumentação está bacana, em termos de dimensão, de tamanho. O terceiro já não. Eu já vi que você argumenta bem, mas tem que ficar o tempo todo no tema. E outra, na conclusão, você tem aqui, ó, Ministério da Educação, agente. Quem é o responsável pelas diretrizes educacionais do Brasil? Detalhamento. Deve criar o Plano Nacional de Requalificação dos Profissionais dos Setores Produtivos. Ação. Assim, por meio das universidades e institutos federais, modo meio. Aí eu venho com a finalidade de diminuir os impactos do desemprego nos setores produtivos, finalidade. A conclusão tua está perfeita. E outra, a tua conclusão está dentro do que o tema pede, né? Vencer os desafios. Ou quais são os desafios? Essa é a grande lógica. Como a conclusão você tem que fazer uma intervenção, você está dentro da proposta. Mas no decorrer da sua redação é como se o tema fosse assim, ó. Benefícios da automação. Entendeu?
mesmo em meio aos desafios. É como se o tema fosse esse. Você escreveu uma redação para esse tema. E o tema falava dos desafios para a empregabilidade. É isso que você tem que abordar, mostrar por que eles são desafios, como eles podem ser vencidos no decorrer da argumentação. É a única coisa que destoa, porque você escreve bem, né? Claro, salva a questão da proporcionalidade dos parágrafos. Introdução até no máximo 7 linhas, argumentos com 8 e 8 e o resto na conclusão. Fora isso, você falou sobre a automação e os seus efeitos benéficos, tá? Vamos nos concentrar nisso porque isso mexe diretamente com a nota, porque a nota da 2 e da 3 ela cai, tende a cair exatamente por conta disso. A 1 você vai muito bem, não tem tantos erros gramaticais, consegue controlar a perspectiva de texto. De fato, o que pesa para essa redação são a competência 2 e 3, tá? São essas competências. E a 4 porque não tem os operadores, como deveria ter ali no início dos parágrafos. Então, eu não fico na nota máxima nem na 2, nem na 3, nem na 4. A 1 e a 5 fecham 200, perfeito? Agora, a 2 não pode, porque eu não estou no tema, então fica ali, ó, eu tangenciei a ideia dos desafios, eu não abordei bem os desafios, não me concentrei neles, mas eu toquei no assunto, só não aprofundei, né? Embrionário, na 3 então vai ser penalizado, a 3 fica 120, porque eu não desenvolvi a ideia dos desafios. A 2 fica 140, porque eu não peguei toda a totalidade do entendimento. E a 4 fica 160, porque faltaram os operadores. Entende? Então, a nota fica exatamente isso por conta dessa perspectiva que eu acabei de falar. 200 na 1 e na 5, e 120 na 3, 140 na 2 e 160 na 4. Aí se compõe a tua nota, por conta de uma situação muito específica da redação. Beleza? Qualquer dúvida, só falar.